Casamento civil e casamento religioso. Casamento religioso com efeitos civis. Direito civil, direito de família. 1. Espécies de casamento, artigo 226, parágrafo 3º, Constituição Federal. 1.1. Casamento civil, artigo 1512, caput, Código Civil /02. 1.1.1. Princípio da gratuidade, caput do artigo 1512 do Código Civil. 1.1.2. Princípio da isenção das custas, parágrafo único do artigo 1512. 1.2. Isenção de pagamento das custas de gratuidade. 1.3. Casamento religioso com efeitos civis, artigos 1515 e 1516 do Código Civil. 1.4. Validade que tem que ter registro civil, tipificado no Código Civil, artigo 1515. 1.5. Com prévia habilitação, é o parágrafo 1º do artigo 1516. 1.6. Com habilitação posterior ou a posteriori à celebração religiosa, parágrafo 2º do artigo 1516 do Código Civil. 1.7. Requisitos do casamento religioso. 1.8. Entre aspas, qualquer interessado, fecha aspas, está no parágrafo 1º do artigo 1516. 1.9. Requisitos do casamento religioso, artigo 1516, caput. 1.10. Efeitos civis, entre aspas, a qualquer tempo, fecha aspas, parágrafo 3º, artigo 1516. 1.11. Nulidade de registro civil do casamento, parágrafo 3º, artigo 1516. 1.12 e 1.13. Eficácia da habilitação, artigo 1532. E habilitação do registro civil, artigo 1526. Espécies de casamento. Reconhece o Estado brasileiro, havendo previsão legal na Constituição de 88, dois tipos ou duas modalidades de casamento. Artigo 226 da CF/88, parágrafos 1º e 2º. 2 pontos. O civil e o religioso. O civil, a primeira modalidade, ou primeiro tipo de casamento, o civil, entre parênteses, Código Civil 02, artigo 1512, fecha parênteses. E o casamento religioso com efeitos civis, entre parênteses, Código Civil /02, artigos 1515 e 1516, fecha parênteses. Mesmo que comporte o dobro de modalidades de casamento, este é regulamentado unicamente por lei própria e una, a que rege os requisitos de validade, vírgula, os efeitos do casamento, vírgula, e sua dissolução. Dispõe o artigo 226 da CF/88, as duas modalidades de casamento, em seus parágrafos 1º e 2º. Artigo 226, caput. Entre aspas, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, fecha aspas. Parágrafo 1º. Entre aspas, o casamento é civil e gratuita a celebração, fecha aspas. Parágrafo 2º. Entre aspas, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, fecha aspas. Casamento civil, artigo 1512 do Código Civil /02. Reproduz o texto do artigo 1512, caput do Código Civil /02, o que diz o parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição Federal /88. Diz o caput do artigo 1512 do Código Civil /02. Entre aspas, o casamento é civil e gratuita a sua celebração, fecha aspas. O princípio da gratuidade encontra-se no caput do artigo 1512 do Código Civil /02
e no parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição Federal, /88. Outro princípio que é acrescentado ao parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, /02, é chamado de princípio da isenção das custas, que abarca, entre parênteses, essa gratuidade, fecha parênteses, no que dispõe o parágrafo único do 1512 do CC/02, o princípio da isenção do pagamento das custas, que abrange ou amplia a habilitação, o registro e a primeira certidão de casamento às pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Parágrafo único do artigo 1512 CC/02, entre aspas, a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos, isentos de selos, emolumentos e custas, custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei, fecha aspas. Isenção de pagamento das custas e gratuidade. A gratuidade encontra-se no caput do artigo 1512 do Código Civil, /02, e também no artigo 226, parágrafo 1º da Constituição Federal, /88. Já a segunda isenção de pagamento das custas encontra-se no parágrafo único do referido dispositivo, artigo 1512 do Código Civil, /02, parágrafo único. Dispõe o caput do dispositivo sobre a gratuidade e acrescenta ou amplifica o parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, /02, no tocante à isenção das custas. É gratuito a celebração do casamento civil. É preceito constitucional a gratuidade da celebração do casamento civil. Entre parênteses, CF/88, artigo 226, parágrafo 1º, fecha parênteses, que foi copiado para o texto do dispositivo do artigo 1512, caput, do Código Civil, /02. Preceitua o parágrafo único do artigo 1512 CC/02 sobre a isenção do pagamento das custas, que é acrescentado com relação à gratuidade do caput do 1512. Então, no parágrafo único do 1512 CC/02, reza, entre aspas, a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão, isentos de selos, emolumentos e, custas para as, pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei, fecha aspas. Observa-se que o princípio da isenção das custas está sublinhado no parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, /02, enquanto o princípio da gratuidade está sustentado no caput do referido dispositivo legal, que é o artigo 1512 do Código Civil, /02 caput. Sendo assim, a isenção do pagamento das custas, entre parênteses, parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil, /02, fecha parênteses, é alargado ou estendido ou ampliado para a habilitação, o registro e a primeira certidão de casamento às pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Deste modo, é suficiente que os nubentes rubriquem ou assinem a simples declaração de carência de dinheiro ou escassez de capital,
para serem liberados do pagamento das custas. E isso, lá no parágrafo único, no final do parágrafo único do artigo 1512 do Código Civil /02, diz: serão isentos terceiros, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Parágrafo único do artigo 1512 CC/02, entre aspas, a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei, fecha aspas. Casamento religioso com efeitos civis. Previsão legal, Código Civil /02, artigo 1515 e 1516. Com relação ao casamento religioso com efeitos civis, que tem legalidade prescrita em seus artigos 1515 e 1516 do Código Civil de 2002, com o propósito de o ato nupcial torne eficaz, grifar eficaz, e válido, grifar válido, necessita preencher determinadas condições indispensáveis à sua, grifar existência jurídica, a existência jurídica, vírgula, a sua validade, grifar validade, e o seu padrão ou algumas regrinhas. Artigo 1515, Código Civil /02, entre aspas, o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração, fecha aspas. A Lei Civil de 2002 não aborda explicitamente das condições imprescindíveis à existência jurídica do casamento, pois discerne que é dispensável a sua taxatividade ou números clausos, já que tangem aos elementos naturais do casamento, que intrinsecamente já são nítidos. Para gerar efeitos civis, o ato nupcial deverá ser celebrado por seita religiosa reconhecida pelo Estado e requer formalidades e substanciais para a validade do casamento. Outorgada ao casamento religioso, a Constituição Federal de 88 reconhece atribuir efeitos civis a este ato, entre parênteses, artigo 226, parágrafo 2º da CF/88, fecha parênteses. Validade, seta para registro civil, tem que ter registro civil para ser válido. A previsão legal é o parágrafo 1º do artigo 1516 do Código Civil /02. Para ter a validade civil do casamento, fica sujeito ou subordinado à inscrição no registro civil das pessoas naturais, logo que respondida a decisão da habilitação dos nubentes, antes ou após do ato religioso. Pois os efeitos do casamento religioso são reconhecidos a cada instante, resultando a habilitação e o registro, mesmo que atrasado ou tarde, os efeitos civis retrocedem à data da solenidade ou formalidade religiosa ou eclesiástica, entre parênteses, Código Civil, artigo 1515, fecha parênteses. Prontamente inscrito, retroage nos seus efeitos a data de celebração, o prazo de 90 dias, e tem previsão legal em dois artigos. No artigo 1515, parágrafo 1º, diz 90 dias,
E no artigo 1532 do Código Civil /02, requisitos do casamento religioso. Previsão legal, artigo 1516, caput do Código Civil /02. Artigo 1516, CC /02, entre aspas, o registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil, fecha aspas. Igualmente é requerido formalidades ou solenidades com relação ao preenchimento de requisitos, tanto quanto para o casamento religioso ou eclesiástico, como para o casamento civil, com prévia habilitação. Parágrafo 1º do artigo 1516, Código Civil /02. Prazo de 90 dias, com previsão legal no parágrafo 1º do artigo 1516 e artigo 1532 do Código Civil /02. Com relação ao prazo de 90 dias, que está inserido no parágrafo 1º do artigo 1516 e no artigo 1532 do Código Civil /02. E a eficácia de habilitação será de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Entre parênteses, Código Civil /02, artigo 1532, fecha parênteses. Parágrafo 1º do artigo 1516, CC /02, entre aspas, o registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação, fecha aspas. Com habilitação a posteriori ou posterior à celebração religiosa. Parágrafo 3º do artigo 1516, Código Civil. Parágrafo 2º do artigo 1516, CC /02, entre aspas, o casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532, fecha aspas. Anteviram a possibilidade de habilitação a posteriori no parágrafo 2º do artigo 1516 CC /02, entre aspas, a requerimento do casal a qualquer tempo, por escrito no registro civil, através de prévia habilitação diante da autoridade competente e examinado o prazo do artigo 1532 do Código Civil /02, fecha aspas, isto é, de 90 dias o prazo. Nulidade ou impedimento ou invalidação do casamento. Previsão legal no parágrafo 3º do artigo 1516 do Código Civil. Parágrafo 3º do artigo 1516 CC /02, entre aspas, será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele qualquer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil, fecha aspas. Institui o parágrafo 3º do artigo 1516 CC /02 que se um dos cônjuges que for civilmente casado com outrem será negado a inscrição do registro, abandonando a produção dos efeitos, os projetados efeitos civis. Continuando com a nulidade do registro civil do casamento, com respaldo legal
parágrafo 3º, artigo 1516, Código Civil /02, os atos para invalidar o casamento acatam exclusivamente aos regulamentos do Código Civil. Anulado o casamento religioso, desse não sensibiliza a validade do casamento civil. Se sucedido o pertencente registro, se em meio de celebração e o registro do casamento religioso houver um dos cônjuges adquirido com outrem casamento civil, há impedimento para efetuar-se o registro. Entre parênteses, Código Civil, artigo 1516, parágrafo 3º, fecha parênteses. O impedimento, ou seja, quer dizer, nulo, inválido, eficácia da habilitação e habilitação no registro civil. Tem fundamento jurídico a eficácia da habilitação, o artigo 1532 do Código Civil /02. Quanto à habilitação no registro civil, o preceito legal é o artigo 1526 do Código Civil /02. Artigo 1532, CC/02, entre aspas. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado, fecha aspas. A habilitação no registro civil, respaldado legalmente no artigo 1526 do Código Civil, artigo 1526 CC/02, entre aspas. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do registro civil com a audiência do Ministério Público.